Meu nome é João Pedro Lima. Eu e minha equipe ficamos com o tema POP, estabelecimentos de manipulação de alimentos. Eu vou começar a apresentação falando do POP. Os POPs são algo simples e básico, mas de extrema importância. Basicamente, são as normas padrões que cada empresa deve seguir, como se fosse um roteiro ou um manual de regras. O procedimento operacional padrão deve garantir os resultados esperados para cada tarefa executada mediante a padronização recomendada. Os POPs não podem ser considerados somente como algo exigido pela lei, devem ser tratados como algo necessário, que sejam feitos de livre e espontânea vontade e que se conscientize que, ao ser feito, trará muitos benefícios a todos. Não criar um procedimento operacional padrão implicaria em desperdício, retrabalho, trabalho em dobro, perca de tempo, entre outros malefícios. Para cada comércio deve haver os POPs, que sejam simples, objetivos e completos, para que haja bom entendimento entre todos os colaboradores. Deve garantir também que a qualidade final do produto esteja em perfeitas condições. Eu me chamo Letícia Costa e vou falar sobre estabelecimentos de manipulação de alimentos, quais são os principais e sua importância para a sociedade. O médico veterinário estuda todos os processos de obtenção dos produtos de origem animal. Sobre os estabelecimentos de manipulação de alimentos, os mais importantes são indústria, distribuição, comércio e consumo de alimentos, tais como cozinhas industriais, hipermercados, supermercados, refeitórios, açougues, abatedouros de animais, bares, lanchonetes, ambulantes e congêneres. Começando com o produtor, que é onde se faz a orientação sobre sanidade e bem-estar do animal para que a matéria-prima dos produtos seja de qualidade e tenha boa procedência. O papel do médico veterinário na indústria é de suma importância, pois é necessário atestar que todos os processos tecnológicos sejam realizados dentro de todas as normas, garantindo os aspectos higiênicos sanitários na produção dos alimentos. Depois de prontos e distribuídos no comércio, o médico veterinário pode atuar como responsável técnico de estabelecimentos que comercializem e manipulem os alimentos, como, por exemplo, os supermercados e restaurantes. Nesses locais, o veterinário controla as condições de armazenamento, manipulação e transporte, verifica a temperatura, tempo de preparo, higiene do local e dos funcionários, além de manter toda a documentação necessária para o funcionamento em dias, como alvará, certificado de controle de pragas e qualidade da água. O médico veterinário, entre os profissionais da área da saúde, que por sua formação teórica e prática, possui capacidade de garantir a qualidade dos produtos, desde a produção da matéria-prima no campo até a mesa do consumidor final. Sob o ponto de vista da interação homem-animal, o médico veterinário, além de garantir a segurança e qualidade alimentar, prevê o bem-estar dos animais, respeitando a hierarquia e direito de cada um dentro do meio em que vivemos. Olá, eu me chamo Thaís e eu vou falar sobre a saúde pública inserida no tema. Bom, como nós sabemos, a saúde pública ela visa medidas objetivas de prevenção e controle de enfermidades, de forma a garantir a saúde de todos. Inúmeras doenças são transmitidas por manipuladores de alimentos. A contaminação ela ocorre no processo de produção, através de trabalhadores portadores de doenças infectocontagiosas, que representam a origem dessas patologias. Elas podem ser causadas por ingestão de alimentos ou de água contaminada. A maioria das infecções são por bactérias e suas toxinas, vírus ou parasitas. Logo, são importantes ações da vigilância sanitária para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes. Bom dia, meu nome é Ana Sara e eu irei falar um pouco sobre as transmissões, os sintomas e os tratamentos das doenças transmitidas por alimentos, certo? Porém, antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, pois, segundo a OMS, certo, as doenças transmitidas por alimentos são responsáveis pelo adoecimento de 1 a cada 10 pessoas. Além disso, segundo o Boletim Epidemiológico 32, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, certo? O qual trouxe um informe sobre os surtos notificados.
entre janeiro de 2016 a dezembro de 2019, o qual nesse informe foram registrados 626 surtos por ano, sendo acometido 37.247 pessoas. E, infelizmente, foram registrados 38 óbitos. Né? Nesse informe também foi registrado os agentes mais prevalecentes, que no caso seria a Escherichia coli, a Salmonella, a Staphylococcus, o Norovirus, o Bacillus cereus e o Rotavírus, certo? Entre esses, eu irei falar de 3, sendo a primeira a Salmonella, a qual é a zoonose mais comum em todo o mundo, né? Segundo também a Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde, certo? Foi feita uma pesquisa de 2004 a 2014 sobre a salmonela, no qual foram registrados 8.010 surtos de doenças transmitidas por alimentos, no qual desses 8.886 foram causados pela salmonela, sendo acometidos 153.773 pessoas, sendo a região sul a com maior índice, sendo 65%, e a região norte com apenas 2%. Bom, os alimentos, né, que são transmitidos, que transmitem a salmonela, são principalmente aqueles à base de ovo, né, tendo aí a maionese como a grande vilã, digamos assim, a carne de aves e os alimentos mistos, né. Normalmente a salmonela se dá muito nas residências ou então em restaurantes, certo? Os sintomas da salmonela é a náusea, o vômito, a diarreia intensa, a febre, a dor de barriga, a dor na cabeça. Em casos mais severos, pode apresentar nas fezes, né, o sangue nas fezes, ou então a desidratação, ou até mesmo os dois juntos, certo? Os sintomas eles podem aparecer das 12 horas até 7 dias após a ingestão do alimento contaminado, e normalmente ele dura de 1 a 4 dias, certo? O tratamento normalmente se dá sem a necessidade de um antibiótico, ou então sem a necessidade da pessoa ir até o médico. Então, muitas vezes, vários casos de salmonela não são notificados por conta disso, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a Escherichia coli, certo? Que é uma bactéria, né? A transmissão da bactéria pode ocorrer através da água, ou então dos alimentos contaminados, ou através do contato com as fezes das pessoas contaminadas. Infelizmente, isso facilita muito a transmissão dessa doença nas escolas ou nas creches, né? Que infelizmente também essa doença pode acarretar várias doenças, né? Que no caso seria a gastroenterite, uma infecção urinária, uma apendicite ou até mesmo uma meningite, né? Se por acaso chegar ao sistema nervoso. Os sintomas são dor abdominal, uma diarreia constante, a dor na urina, a presença de sangue nas fezes ou na urina, a urina turva, febre baixa e persistente. Normalmente, esses sintomas costumam aparecer de 4 a 7 horas após o contato com essa bactéria. O tratamento, aí é aquela coisa, né? O tratamento vai se dar dependendo do estado da pessoa, certo? Muitas vezes a pessoa pode até mesmo ser assintomática, não sentir nada, mas se for um caso assim mais grave, o uso já é por meio de antibióticos, né? Se for um caso mais leve, aí já não é recomendado o antibiótico, ou então também não é recomendado algum remédio que prenda o intestino, né? Já que a bactéria vai ser eliminada através das fezes. É recomendado o repouso, a ingestão de bastante líquido, né? Agora nós vamos passar para Bacillus cereus, né?
Agora é encontrada em cereais, em leites, derivados nas carnes, nos alimentos desidratados e temperados, certo? Ela se dá principalmente pelo mau acondicionamento, né, pelo acondicionamento inadequado. Além disso, a falta de higiene também está ligada à contaminação por essa bactéria, certo? Aí os sintomas, ela já pode desencadear duas síndromes, que no caso seria a síndrome diarreica, né? Como o próprio nome já diz, ela desencadeia uma diarreia intensa, né? Dores abdominais. Raramente nessa síndrome ocorre náusea ou vômito. Ela dura basicamente de 12 a 24 horas. Vai depender muito do estado da pessoa, certo? Além dessa síndrome, ela também acarreta, né? Pode acarretar uma síndrome emética, que já nessa já causa o vômito, a náusea, o mal-estar. Em alguns casos, essa diarreia pode durar de 6 a 24 horas, né? O tratamento se dá para aliviar os sintomas, né? Já que ela relativamente dura pouco tempo, né? Apenas 24 horas. Nós temos a salmonela, que pode durar dias, né? O tratamento vai ser necessário a realização de uma reposição de hidroeletrolítica, né? Além do repouso e da ingestão de água, né? Da ingestão de líquidos. Meu nome é Letícia Carla, vou falar um pouco sobre o que é a vigilância sanitária, quais são os profissionais que atuam nessa área e como eles atuam. O principal foco do trabalho da vigilância sanitária, que no Brasil é coordenada pela Anvisa, é de garantir a promoção da saúde à população, né? Porém, as ações da vigilância sanitária em todos os estabelecimentos que ela atua vão se destacar dentre as demais ações da saúde, né? Por quê? Porque ela necessita de uma força de trabalho qualificada, né? Devido à diversidade de profissionais que vão atuar dentro dessa área. Inclusive, o objeto de atuação tem um caráter complexo, porque ele acaba se tornando necessário a aquisição de conhecimentos derivados de outras diversas áreas, não só da saúde, mas também da política. E aí a especificidade requerida para uma atuação adequada desse profissional acaba colocando ele em uma situação de extrema responsabilidade, né? Considerando que o objetivo principal da vigilância sanitária é de fornecer a promoção da saúde à população. E daí muitas vezes que esse objeto possa ser atingido, esse profissional ele acaba precisando interferir de modo de produção econômico-social, né? Havendo também as necessidades de conhecimento técnico-científico, no caso de ter que lidar com o mercado, supervisionar ele, etc. E aí a diversidade de profissionais atuando dentro da Anvisa, ela vai ser diferente em cada estado. Contudo, em um levantamento da situação dos serviços de vigilância sanitária no Brasil, que foi realizado durante os anos 2000 em todos os estados, as categorias mais numerosas foram de farmacêuticos e enfermeiros, médicos veterinários apareceram em terceiro, com 199 profissionais, cirurgiões, dentistas e médicos. Contudo, comparando as pesquisas para cada estado, os técnicos em saneamento, nutricionistas também aparecem com uma grande numeração de profissionais. E aí, como é que esses profissionais vão participar do processo de fiscalização, né? A vigilância de alimentos especificamente, ela desenvolve atividades que visam o controle da qualidade dos alimentos comercializados em cada município. E aí, essas atividades elas vão ser divididas em 4 para cada profissional dessa área. A primeira vai ser a inspeção sanitária na área de alimentos, que ela tem como objetivo ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e também de intervir nos problemas sanitários decorrentes da alimentação. A segunda é a investigação de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar, que ela vai ser realizada a investigação sanitária em estabelecimentos desenvolvidos com doenças transmitidas por água e alimentos. Tem também projetos e programas que a Vigilância de Alimentos vai ser responsável em coordenar, planejar e desenvolver projetos e programas que visem conhecer os riscos à saúde associados à produção, comercialização e consumo de alimentos. E por último, o curso de boas práticas e manipulação de alimentos, que vai ser obrigatório nas empresas que são dispensadas da obrigatoriedade de possuir responsável técnico legal habilitado.
Então, com isso, a gente finaliza o nosso trabalho sobre a POP de estabelecimentos de manipulação de alimentos.